Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Com 4,56 bilhões de anos, a Terra já sofreu inúmeras mudanças geológicas, e apesar da aparente estabilidade, os continentes se mantêm em constante movimento e algum dia podem até se partir, fazendo com que algumas cordilheiras surjam e outras desapareçam. Tudo faz parte de um ciclo geológico, enquanto a maioria dos processos são muito lentos e quase imperceptíveis, outros são repentinos e têm consequências muitas vezes devastadoras. Hoje iremos analisar a contribuição da geografia para determinar a composição do planeta e aprender sobre as transformações que a Terra sofreu no decorrer de seus longos anos. Então, roda a vinheta. Já parou para pensar como era o seu pai na adolescência? Ou a sua mãe? Ou então seus avós? Embora ainda possamos contar com alguns registros em fotos ou documentos, mas nada melhor do que poder viajar no tempo e ter vivido junto a eles, não concorda? E essa será justamente a análise que faremos utilizando do jogo Ark, para poder voltar no tempo e acompanhar um pouco da evolução do planeta Terra. Ark é um jogo de sobrevivência que se passa em uma ilha onde você apenas dispõe de sua sorte e recursos naturais. Você pode caçar ou domar criaturas para te ajudar no decorrer do jogo, porém essas criaturas são um pouco diferentes das que o homem se relaciona nos dias de hoje, pois estamos falando de dinossauros. Os dinossauros foram criaturas que existiram há mais de 65 milhões de anos atrás, o que significa que, comparado à idade da Terra, isso não faz muito tempo, pois muito antes deles a Terra já existia, e em condições impossíveis de se viver. Para chegar até onde você se encontra no jogo, o planeta passou por 3 eras, sendo elas a Arqueozoica, onde houve a formação da crosta terrestre, e a Proterozoica, onde ocorreu intensa atividade vulcânica e grande acúmulo de oxigênio na atmosfera, e também ficou caracterizada pelo surgimento das primeiras formas de vida unicelulares avançadas. Ambas fazem parte da era pré-cambriana, sendo substituída pela Paleozoica, onde surgiram conjuntos montanhosos, formação de grandes florestas, glaciações, surgimento dos primeiros insetos e répteis. E nós? Nós nos encontramos alguns milhões de anos depois, na Era Mesozoica, que foi marcada por alguns fenômenos que iremos destacar através do jogo. Durante a Era Mesozoica ocorria intensa atividade vulcânica e no jogo é possível presenciar esse fenômeno de perto. Outro marco da era foi o surgimento dos grandes répteis e nesse caso não só podemos observá-los, mas também interagir com eles. E é até interessante pontuar, por exemplo, as espécies que de fato existiram, como Raptor, Pteranodonte, Brontossauro, Estegossauro, pois alguns foram criados apenas para a fantasia do jogo. É interessante observar no jogo a existência de flores, pois elas se desenvolveram nas plantas justamente nesse período. A próxima era, a Cenozoica, foi dividida em 2 períodos, o Terciário, onde caracteriza o intenso movimento da crosta terrestre, surgimento de aves, várias espécies de mamíferos e além de primatas, e o período Quaternário, onde ocorreu a atual formação dos continentes e oceanos, e surgimento do homem. Sendo assim, percebemos que dentro do jogo seria impossível a existência do homem e dos dinossauros, mas que seria legal andar em um Tiranossauro Rex no meio da rua. Seria. O interessante é que desde que o planeta passou a deixar de ser uma grande esfera em fusão ao que é hoje, podemos acompanhar que em sua evolução foi se mantendo composto por áreas sólidas, como as rochas, que abrange a esfera denominada de litosfera, foi adquirindo durante os impactos de meteoros a água, que hoje compõe a hidrosfera, como rios, lagos e oceanos, e a atmosfera, durante a liberação de substâncias gasosas devido a tantas reações químicas produzidas durante os bilhões de anos
do nosso planeta. Essas 3 esferas são trabalhadas na geografia de forma que os estudantes possam identificar cada uma delas através de imagens, e dentro do cenário ARC podemos observar as 3 esferas, e não de formas separadas, pois elas estão sempre se relacionando dentro da composição do nosso planeta, até mesmo para criar uma outra esfera denominada de biosfera, que é justamente a vida na qual a conhecemos, não só de agora, mas do passado também, como os dinossauros. Um elemento importantíssimo em Ark é a obsidiana, utilizada como recurso no jogo. Mas se você não sabe, a obsidiana existe e é formada quando a lava é resfriada rapidamente, como por exemplo quando encontra o mar. E lembre-se que nessa era as atividades vulcânicas eram intensas, então achar obsidiana não seria nenhum problema para você. Então, baseado na habilidade de reconhecer o meio ambiente como a soma da vida nos domínios naturais, destaque o que você utiliza de importante para a sua sobrevivência dentro das 3 esferas que foram citadas no vídeo. Dê apenas um exemplo dentro da litosfera, hidrosfera e atmosfera. E desde já um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.